Fala pessoal, aqui é o Time do canal Estudante de Concurso. Vamos fazer hoje uma questão de COBIT. Vou aproveitar esta questão para falar sobre os habilitadores. Habilitadores esses que fazem parte do COBIT, que é um dos princípios. E ainda que não precise saber dos princípios dos habilitadores para fazer essa questão, vou aproveitar que esta questão abordou esse tema para trazer à luz o que é isso. Então bora lá, na questão. Segundo o COBIT, qual o objetivo abaixo é do processo de gerenciar o ambiente físico? Tá certo. Primeiro, o que é COBIT? Vou falar para vocês. O COBIT que eu vou falar aqui será o COBIT 5. Ele é um framework. Framework. Isso aqui, framework, é outra palavra para sugestão. Tá certo? Então o COBIT nada mais é do que sugestões. Um compilado de sugestões para empresas, para negócios, no que se refere à gestão. Poxa, isso aqui é um assunto de governança de TI. Tá certo, pessoal? E vamos lá. COBIT é um framework, é uma sugestão, se assemelha muito a quando você fala com um colega seu, um amigo seu, e ele lhe dá uma sugestão. Quando você recebe uma sugestão, você não é obrigado a executar. Da mesma forma, o COBIT ele não tem esse caráter taxativo. Ele não é um método, ele é um plano de sugestão que aborda vários temas. Aí dentro dos muitos temas, haverá os 7 habilitadores, que é um dos princípios. Mas eu vou continuando. Ele é orientado, colocando em palavras o que eu disse agora. Ele é um framework, como eu já falei antes. Ele é orientado a negócio. Que mais? Ele não é uma metodologia, ele foca mais em dizer o que deve fazer em vez do como. Ele deixa que a empresa, o negócio, descubra como fazer. Ele diz o que deve ser feito. Entendeu? É uma espécie de governança holística, ou seja, olha o todo. Holística. É isso, pessoal. Ele trata tudo de maneira bem genérica, na verdade, mas ainda assim ele é extremamente respeitado. Dito isso, vamos falar agora dos seus 7 habilitadores. O que acontece? Muitas questões mesmo, cobrará de você saber habilitadores do COBIT 5. Muitas questões vão cobrar de você saber quais são eles.
eu tenho o seguinte mnemônico. Eu vou falar logo o mnemônico, depois eu vou discorrer sobre cada um e relembrar de novo o mnemônico. Então bora lá. Assim eu decoro. PPF, a Polícia Federal processa. A Polícia Federal processa estrutura organizacionais, CCE, estruturas organizacionais CCE, por informações CIA da PHC. Essa foi a frase, essa foi a maneira que eu achei de decorar os 7 princípios, usando esse mnemônico. Agora bora falar melhor sobre o que são esses 7 princípios. Vamos lá. Primeiro, o que é esse PPF? Quando a gente está falando do COBIT, o negócio ele vai focar na política da empresa, vai focar nos princípios da empresa. PPF, e o F é do framework. Perfeito? É nisso aqui que se baseia o primeiro habilitador. O segundo habilitador se trata dos processos. O que são processos? Processos são atividades com início e fim. Normalmente tem ciclo de vida, que aí vai de início, planejamento, execução, monitoramento e, por fim, encerramento, podendo variar de autor para autor, mas, de maneira geral, processos. O que mais? Terceira, estrutura PPF, processos, estrutura organizacional. Afinal, quando a gente está falando de uma política de governança, é muito importante entender a estrutura da organização. Trata também da CCE, ou seja, cultura da empresa, regional, a conduta, linha de comportamentos e ética. Outro habilitador é informação, que se trata justamente de toda a parte de banco de dados. Hoje em dia é um dos recursos mais importantes para as empresas, aqueles cookies que a gente vai dando, clicando em OK, dando para as empresas. Tudo aquilo é informação e uma empresa, um grande negócio, vai querer ter uma boa gestão daquilo. Outro habilitador é o CIA, que é o quê? Serviço, infraestrutura e aplicativos. Serviços, infraestrutura e aplicativos. Perfeito, pessoal? Os serviços oferecidos, aquilo que tem de infraestrutura, os aplicativos e, por fim, o PHC. Em vez de PHD, eu lembro PHC. Assim fica mais fácil. PHD é aquele lá que todo mundo conhece, doutor. Então esse aqui é o PHC. Aí é pessoa, habilitador, habilidades e competências.
pessoas, habilidades e competências. Ou seja, o RH, recursos humanos. Perfeito, pessoal? Bora aproveitar essa questão aqui para colocar a numeração do habilitador ao lado de cada item. Tentar identificar qual habilitador foi empregado em cada item. Então bora lá. Primeiro passo. Primeira coisa, vamos resolver a questão, né? Antes de mais nada. Segundo, o COBIT, qual o objetivo abaixo é do processo de gerenciar o ambiente físico. Bora lá. Gerenciar o ambiente físico. Tem toda a infraestrutura e tem que gerenciar o ambiente físico. Seria um backup e restauração? Diga você. Já que pensou um pouquinho, já falou, então eu vou discorrer um pouco mais. Pessoal, ambiente físico não tem a ver com backup e restauração. Backup e restauração tem a ver com disponibilidade. Disponibilidade. É uma técnica de segurança. Procedimentos e instruções de operações. Novamente, será que tem a ver com processo? Processo de gerenciar ambiente físico, pessoal? Procedimentos e instruções de operações? Isso aqui está mais no âmbito de aplicabilidade, está mais no âmbito de o que fazer do que ambiente físico mesmo, está mais no âmbito de serviços prestados. Bora lá. Manutenção preventiva do hard. Aqui tem a ver com infraestrutura, garantir a infraestrutura mesmo, garantir a longevidade dos bens, né? E proteção contra fatores ambientais. A pergunta é: proteção contra fatores ambientais. O que seriam esses fatores ambientais? Aí eu respondo para vocês. Seria umidade, temperatura, sobretensão, eletricidade, aterramento, essas coisas. Então, quando a gente está falando de gerenciar o ambiente físico, perceba, até pelo ambiente físico, a palavra ambiente em si, nos faz entender que ambiente físico se trata de fatores ambientais, umidade, temperatura, eletricidade, e por isso que a resposta é o item A. Agora, me diga você, depois de tudo que a gente falou, qual habilitador que as questões podem vir? Tem grande chance de virem assim, quando for questão de governança, de COBIT, perguntar assim: qual proteção contra fatores ambientais pertence a qual habilitador? Ou qualquer variação dessa pergunta. Aí você ia lá para aquele PPF, que mais? PPF, ou seja, eu decoro Polícia Federal, processa, estrutura organizacional, processo de estrutura organizacional, CCE, informação, SAI ou CIA, a gente escreveu CIA, né? Informação CIA, PHD, aí em vez do D, PHC.
Bora lá. Proteção contra fatores ambientais. Política, princípios e frameworks. Não, pessoal. Princípios, política e frameworks está mais no nível de governança e alta gestão. Seria sobre processo, proteção contra fatores ambientais? Na verdade não, porque processo está mais ligado a dizer como fazer. Proteção contra fatores ambientais não está querendo no como fazer. Estrutura organizacional? Também não, porque a estrutura organizacional está dizendo como seria a gestão horizontal, matricial, diretiva. Não é o que da questão. Cultura, conduta e ética, CCE. Proteção contra fatores ambientais. Porque a gente viu que estamos falando de ambiente, umidade, temperatura, eletricidade, poxa, não é cultura, não é ambientais no sentido de preservar a natureza, e sim nesse sentido que acabamos de falar. Então, não. Informação? Também não, pessoal, porque informação está mais a ver com gestão de dados. DBA, administrador de banco de dados, administrador de dados, então não. O CIA, que seria o serviço, infraestrutura e aplicativo. Então, proteção contra fatores ambientais é justamente infraestrutura, que a gente viu lá, que era sobre temperatura, umidade, garantir uma boa infraestrutura para comportar. Agora eu te pergunto, manutenção preventiva, e aí? Processos, políticas, estruturas organizacionais, cultura, informação, serviço, infraestrutura. Perfeito. Novamente, né? Manutenção preventiva, hard, garantir a disponibilidade dos equipamentos. Agora, quando a gente fala de procedimento e instruções de operações, procedimentos se trata de como é feito, é toda aquela parte de procedimentos, processo. Instruções é realmente a parte explicando ali o processo, a parte que como é feito. Enquanto backup e restauração é justamente a parte de, bora lá, de baixo para cima. Backup e restauração fala de pessoas? Não, isso aqui é de RH. Fala de serviço e infraestrutura? Também não. Backup e restauração poderia até ser, mas não é o foco da questão, tá? Backup e restauração tá mais para informação, que é toda essa parte de garantir a disponibilidade. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido não só a resolver a questão, mas quais são os 7 habilitadores do COBIT. Entendido que o COBIT é um framework, ou seja, uma sugestão de governança, e peço também que, caso tenha gostado da aula, curta, comenta, compartilha, faça aí seu comentário. É isso, pessoal. Aproveito o momento aqui para lembrar de um provérbio. Provérbio 21, versículo 5, que fala: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Pessoal, a coisa que estamos construindo, esse projeto que estamos construindo, é realmente algo de um plano bem elaborado. Não é algo fugaz, é algo que vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Então, tenham calma, não tenham pressa, coloque intensidade, faça o seu melhor, mas não é pressa. Entenda que tudo é um processo, precisa se passar pelo processo para chegar aonde queremos chegar. Então, respeite o processo, tente aproveitar o melhor possível, faça o que tiver que fazer, sobreviva como puder sobreviver. Mas, pessoal, como falei o provérbio agora, o apressado sempre acaba na miséria. Se você coloca pressa na coisa, no processo, se você começa a colocar muita pressa, inevitavelmente
vai vir a frustração, e com a frustração você vai largar o processo, você vai dizer que não dá certo, e no final todo o trabalho construído vai fadar e, como o provérbio disse, vai acabar na miséria. Então é isso, pessoal. É o momento que eu tive agora pra... Eu acho que mais do que só o conteúdo, dá pra colocar uma frasezinha, um conhecimento assim de vida. E é sobre isso às vezes, pessoal, sobre andarmos juntos, termos fé naquilo que nos ajuda a chegar mais longe. E é isso. Um forte abraço a todos. Falou, falou, falou. Falou.